Olá pessoal, então hoje, agora, como no vídeo passado, né, no anterior, eu falei para vocês sobre que a fé, ela que mediatiza, né, a fé vivida e mediatizada nas pastorais, dos movimentos em outros espaços eclesiais, desenvolve e aprofunda seu aspecto intelectivo com a imprescindível ajuda da teologia, ou seja, torna-se uma fé racional, uma fé inteligente, né? Então, dessa forma, a função intelectual da fé não consiste em acolher na mente formas prontas, né, zaradas magicamente na Bíblia, ou em textos de autoridades religiosas, mas em interpretar tanto as formulações de fé como a história sempre em mudança. Então, como nós sofremos mudanças, o ser humano, né, nós sofremos mudanças nesses 2000 anos de cristianismo no nosso mundo, nossa terra, nosso planeta, esses 2000 anos de cristianismo, nós descobrimos que o homem ele vai sofrendo mudanças. Mas é interessante que a função desta intelectualidade da fé, ela não somente em acolher, né? Não, de maneira alguma, né? Mas sim, ela quer interpretar. Ela é usada para fazer a interpretação tanto das acumulações de fé como a história, né? Sempre em mudança. E essa função intelectual ela exige reelaboração, né? Sempre reconstruindo, sempre reelaborando, sempre alterando. Por que isto? Você pode dizer, por que essa mudança? Essa mudança é para ter uma resposta para as grandes e profundas questões apresentadas pela humanidade em determinado contexto histórico. Então nós tivemos um contexto histórico do comunismo, nós tivemos um aumento da peste negra, da gripe espanhola, nós tivemos um momento histórico como as grandes guerras, os dois grandes conflitos mundiais, né? A situação do povo judeu, 6 milhões sendo dizimado por uma ideologia, né? Até hoje não tem uma resposta por que dessa maldade gigantesca de fazer um povo sofrer tanto como os 6 milhões de judeus que foram dizimados da face da terra. E hoje nós temos os movimentos sociais, né? As minorias, né? Os debates, e muitos deles, né, vêm confrontando a Sagrada Escritura e que acabam nos trazendo assim, uma certa preocupação como teólogos, como pessoas que nós, né, estudantes da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, estudantes de teologia, nós precisamos ter uma resposta, né, para certas situações, certas circunstâncias. A teoria queer, precisamos ter uma compreensão, precisamos ter uma resposta, como disse o apóstolo Pedro, precisamos ter uma resposta para a defesa da nossa fé, da nossa compreensão bíblica teológica. Então, ou seja, a função intelectual da fé, ela não está somente, né, não está reduzido em apenas acolher mentes, na mente, né, na nossa mente, acolher na nossa mente as fórmulas prontas, aradas magicamente na Bíblia, ou de textos de autoridades religiosas, mas sim em interpretar tanto as formulações da fé como a história, que está sempre em mudança. Então, ela exige, né, uma intelectualidade, ou seja, ela precisa ter uma função intelectual. Por que essa função intelectual da fé? Para a reelaboração, para a reestruturação, né? Para que tenha uma resposta de maneira bem confortável, bem embasada, bem enraizada, para as mudanças, para as profundas questões que são apresentadas hoje pela humanidade, né? Isso é muito importante para nós, principalmente nós, os teólogos, estudamos teologia, precisamos construir esse pensamento. Então, o teólogo, quando preza em ser fiel à revelação, ele procura estar sempre em diálogo com os homens e mulheres. Então, por que isso? Porque a teologia ela é construída a partir de debates.
A teologia não é uma terra estéril, é uma terra fértil. A teologia é uma terra fértil. Quanto mais você dialoga a teologia, mais ela vai construindo, mais ela vai agregando, né? Mais ela vai se descobrindo. A teologia é algo assim, espetacular, a teologia. E tem hora que, né, dá um nó na cabeça, né? Você começa a pensar, discutindo, dá um nó na cabeça. Então você tem que dar uma parada, fazer uma reflexão, né? Deixar aquele nó lá até você ter condições de desatá-lo, né? E nós temos a ajuda do Espírito Santo que vai nos interpretar o que está escrito nos textos sagrados. Isso é muito importante. Por isso, da fé, a fé que media. Porque nós cremos na revelação, essa revelação dada por Deus a nós. O próprio Tiago, quando ele vai dizer da sabedoria, ele fala sobre enfrentar as dificuldades, as lutas. E uma das nossas maiores dificuldades é conhecer os mistérios de Deus. E nós, através da Sagrada Escritura, nós caminhamos por esse trilho chamado teologia, né, e fé, para alcançar esses mistérios que os pais apostólicos, né, os padres apostólicos, foram bem-sucedidos nessas interpretações. E hoje, nesse mundo contextualizado, nesse mundo alterado, esse mundo mudado, esse mundo avançado, esse mundo que está sempre em mutação, nós, os teólogos, nós estudando teologia, precisamos ter uma resposta. Por isso, o Luiz Boff vai falar sobre a figura da árvore e sobre o fermento da fé. A diferença dos 3 níveis de teologia, né, popular, pastoral e profissional, ou seja, tem que pensar de maneira igual à fé, né? Esta distinção, né, essa separação, essa divisão está na lógica e mais concretamente na linguagem, pois a teologia popular pratica uma linguagem corrente, enquanto a profissional adota uma linguagem mais convencional, com rigor e severidades particulares, peculiar a ela, né? Então a teologia, nós temos aqui três patamares: a teologia popular, a teologia pastoral e a teologia acadêmica ou profissional. A teologia popular e a teologia profissional, elas estão bem distantes no que tange ao seu vocábulo, às suas palavras. A teologia acadêmica vai usar temas, vocabulário que bastante polido, né, para fazer compreendê-la. Enquanto a teologia popular, ela usa muito a figura de linguagem, né? Ela vai usar muito a figura de linguagem, vai usar coisas simples que nós, às vezes, até não compreendemos quando um irmão vem fazer alguma pergunta para a gente num contexto assim, e fala: meu Deus, nunca tinha pensado nisso. Porque, na realidade, a teologia ela começa nas bases da nossa comunidade, né? Então isso é muito interessante dentro da teologia, porque quando você pensa a teologia de base, ou a teologia popular e a teologia acadêmica, elas têm a mesma coisa, a seiva que passa pela raiz e chega na ramagem, chega nos ramos. É a mesma coisa, né? Elas vão mudar o formato no sentido de transmissão, de transmitir, né? Se você pegar uma teologia, né, faz me lembrar de Karl Barth, quando assumiu a igreja, pastor da paróquia, e um ano inteiro ele passou pregando sermões, teses teológicas no púlpito da igreja, onde ele foi nomeado. No final do ano, os irmãos foram até ele e pediram: pastor Bart, o senhor poderia pregar o evangelho simples, que Jesus salva, Jesus transforma, Jesus muda a vida da pessoa? Essas teses teológicas deixou para falar na academia, ou seja, os próprios irmãos estavam incompreensíveis com os temas pregados por Barth, o teólogo alemão Barth, né? Então, Karl Barth. Então isso é muito interessante, você ter esta
essa perspicácia na base, a teologia discutida na base, ela vai chegar nos ramos. Porém, o vocábulo usado em uma e na outra são diferentes. A fé é a mesma, mas o vocábulo é diferente. Até o próximo vídeo.